Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Eu vou fazer um vídeo semelhante ao que estou fazendo agora, mas não vai ser o que estou fazendo agora. Só vai ter o mesmo formato, porque se eu não fizer agora, depois eu não vou fazer, porque já tem um tempo que sempre me vem essa história na cabeça e depois some. Não vou falar isso com eles, não. Então, vou fazer, só que vou criar uma nova playlist. Sim, mais uma. É sobre experiências sobrenaturais. E eu agora estava assistindo um canal que fala sobre experiências de quase morte, né? De experiências sobrenaturais. Daí me lembrei de uma coisa que eu quero faz tempo contar para vocês, mas que eu quero deixar bem claro aqui que eu não tenho certeza se essa experiência realmente foi sobrenatural ou foi uma extrema coincidência, mas eu acredito e já pensei e repensei milhares de vezes desde que aconteceu que para mim eu tenho por mim que é quase certo que foi uma experiência sobrenatural. Conforme eu vou contando, vocês vão entender por que a dúvida. Em uma das vezes que eu fui visitar a minha mãe no hospital, que esteve internada há bastante tempo no hospital, uma das vezes que eu estava no quarto, eu reparei que havia um homem que ficava me observando dentro do quarto. E ele estava no quarto da frente. E ele ficava assim, perto do batente da porta. Eu sou míope e eu não uso óculos. Eu sou míope desde os 16 anos. 16 anos e meio, mais ou menos. E, enfim, não uso óculos. Não gosto de usar óculos. Aconteceu que quando eu fui fazer o teste, né, e deu a miopia, o médico receitou o óculos para mim e ele disse assim: olha, Melissa, você usa o óculos mais sentada para assistir sua aula, enfim, para aquilo que você precisar. Mas a hora que você for usar ele para caminhar, toma cuidado, porque você pode cair subindo, descendo uma escada, andando. Você pode levar um tombo. Daí o que eu pensei? Porque eu precisava dos óculos para assistir aulas. Porque com 16 anos, no segundo ano do ensino médio, naquela época era segundo grau, eu fui para as férias. Do que eu voltei, eu não estava enxergando nada. E as minhas notas começaram a cair muito. E eu comecei a perder completamente o interesse pelas aulas. Aulas que eu adorava. Por exemplo, em física eu estava tirando sempre nota 9, 8,5, 9. E foi cair para 5, 6 as minhas notas. 7 quando estava muito bem ainda. Então, só que como o médico disse isso para mim, eu passei a usar os óculos só quando eu realmente precisava muito, como para assistir uma aula, para ir ao cinema. E mesmo assim, muitas vezes estava ali sem usar o óculos, porque não sei se eu não aceitava que eu era míope. Enfim, deixei, e até hoje eu uso muito raramente.
Até que eu acho que a minha miopia virou uma forma de eu me esconder, né? Porque para quem tá acompanhando o canal, eu sou autista, superdotada. Descobri há pouco tempo, mas você descobre há pouco tempo, mas a sua condição ela já existe, ó, desde sempre, né? Então eu passei e ainda faço isso. Ainda uso a minha miopia para me esconder das pessoas. Eu digo como se aquela brincadeira que a criança põe o balde na cabeça e acha que por ela não estar enxergando as pessoas não estão enxergando elas. E eu, quando eu coloco óculos, eu tenho essa sensação. Quando eu enxergo, olha, eu tô enxergando aquela pessoa, o detalhe, a roupa. Às vezes eu acho uma pessoa muito bonita, eu coloco óculos, meu Deus, sabe? Pode ser o oposto também, né? Enfim, mas eu acho que as coisas elas parecem meio coligadas, né? Eu acho que não é só a questão da nota que cai, né? Eu acho que é um interesse, sabe? É o interesse pelas coisas, o interesse, sei lá, talvez pela vida em si, por não entender o processo que está acontecendo no mundo, a razão dos sofrimentos. Eu estava assistindo o McKame agora, justamente a moça teve uma experiência até com Jesus, né? E ela questionava, gesticulava e perguntava para Jesus por que a vida é tão sofrida, por que tudo tem que ser tão difícil. E, e, e existe uma razão de eu ter ficado, né, míope. E olha só, tá fugindo totalmente do assunto, mas eu faço os vídeos de forma bem intuitiva e falando para vocês aquilo que realmente vem no meu coração. Então, quando eu tava lá no quarto com a minha mãe, estranho ter, mas eu reparei, sabe, que era a figura de um homem, assim, perto do batente da porta, que ficava, parece que me observando. E não gostei muito daquilo, né? E depois teve um momento no quarto, e isso já vinha se repetindo bastante tempo. Uma das coisas que me gerou fobia, né, em relação àquele hospital, me gerando muitos problemas, gerando atitudes que eu estava tendo naquele momento e que eram, como é que fala? Reações, né? Reações do talvez de um excesso de emoções que eu estava sofrendo naquela época. O engraçado é que eu tava assistindo uma EQM agorinha também, e Deus tem me falado que as nossas almas, elas cheiram. E hoje ele me disse, os nossos sentimentos também têm cheiro. Porque nessa EQM da moça, ela via as emoções das pessoas em relação a ela, até um cachorro que ela tinha, a emoção do cachorro, a emoção da mãe dela em relação a ela, como se fossem partículas corpóreas. Daí eu falei, uau, tem tudo a ver com o que Deus tem me falado, que as nossas almas têm cheiro. E daí ele me disse, os sentimentos também têm cheiro. E ele me disse, a tristeza, Melissa, tem cheiro de morte. Por isso você não permaneça
no sentimento de tristeza, porque ele tem cheiro de morte e leva à morte. Às vezes não a morte de encerramento total, né, da sua vida. Mas, você ia fazer tal coisa, não vai fazer mais porque tá triste. Teria tal projeto, não vai fazer mais porque tá triste, entendeu? Então é morte e vai encerrando várias coisas da sua vida. A hora que você percebe, várias portas se fecharam porque você estava triste. Daí quando eu saí... peraí. Me pediram para sair mais uma vez, de centenas, não exagero, né? De várias vezes que me pediam para sair, sempre que alguém estava morrendo dentro do quarto. E daí é uma explosão de sentimentos, de pânico, de pavor, né? Mas que você sai assim. Tá bom. Daí vai lá. Só que a gente não enxerga as emoções, né? A gente não sente o próprio cheiro da alma, né? Eu não sei que cheiro tem o pânico, o pavor, o medo, a fobia. Aí não sei. Eu acho que Deus tá me falando agora como se fosse uma árvore completamente seca, né? É um definhamento, talvez. Não sei, a sensação de sim, que tá definhando, que vai sumir. Então, eu saí, só que muitas vezes você tá com todo aquele sentimento explodindo dentro de você, mas você passa reto e quieta perante as pessoas. Então, as pessoas, elas não têm essa sensibilidade espiritual, né, para saber das suas partículas emocionais, né, ao seu redor. Isso só Deus sabe. Daí eu saí e fiquei sentada, tinha um banco assim. Quando eu lembro, parece que eu tô lá já no hospital. Aquele banco comprido de madeira, sabe? Daí eu sentei, eu já tô uns minutos lá. Daí vem vindo um moço e ele senta ao meu lado, né? E daí começa a fazer várias perguntas para mim sobre a minha mãe, não sei o que, isso, aquilo. E eu fico bastante incomodada, porque eu já estava incomodada com toda aquela situação que minha mãe não. Minha mãe era para ter tido uma melhora rápida e ter voltado para casa, não aconteceu, melhorou, piorou, enfim, foi algo inexplicável, sem diagnóstico que pudesse explicar o caso dela, entendeu? Até hoje. E daí eu já tava ali sentada com aquela sensação de morte, tipo, tem alguém morrendo lá no quarto, né? E eu já tinha essa sensação de morte já dentro de mim há alguns anos já, né? Porque eu já tinha perdido meu pai, né? Por exemplo, que era uma situação que era para ser rápida, né? Que era para ele ter internado no posto de saúde e ter voltado para casa e simplesmente não aconteceu. Ele melhorou, como minha mãe, ele melhorou, depois ele piorou, só que daí ele morreu. E minha mãe não morreu, mas ela não teve a melhora da vida de antes, entendeu? Então, eu tava aquela sensação, tipo, tá todo mundo morrendo à minha volta, entendeu? E aquela coisa. Morte, 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 doença, morte, morte, doença, morte, doença, morte, tragédia, morte,
morte, morte, sai daqui que alguém tá morrendo, sai, por favor, dá licença que a fulana tá morrendo, fulano tá morrendo, 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 morte, 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 morte. E parece que você tem a sensação de definhamento mesmo, que você gostaria de sumir dali, entendeu? E eu vejo, eu tenho a visão assim, não tem aquela visão da semente que entra na terra, vai saindo o brotinho, vai crescendo, vem e vai virando uma árvore. Eu tenho a sensação oposta da árvore que vai definhando, vai definhando, vai definhando. Essa sensação, entendeu? É horrível. E só que eu conversei com esse rapaz e ele chegou, estava bem perto de mim. Se ele estivesse longe, não tinha visualizado bem as características do rosto dele. Só que passado alguns dias, e não foi muito tempo, devia ter passado, não sei, passado 2 semanas, talvez, 3 no máximo. Eu vi uma notícia na internet de um rapaz que tinha falecido de um câncer muito agressivo. Fizeram até uma campanha para ajudá-lo, não sei. E a hora que eu vi a foto, eu falei, não acredito. O rapaz que ficou me olhando lá no batente, na quarto da frente, que depois sentou ao meu lado e ficou uma bateria de perguntas para mim, que falou que estava acompanhando alguém da família dele ali. Daí eu pensei, tá, vai que, né, que ele tava bem ainda. Mas eu pensei, mas é recente isso que eu encontrei com esse rapaz. Se ele morreu de um câncer agressivo, estava lutando contra ele, como é? A não ser que ele, não é possível. Geralmente câncer é algo que a pessoa vem, né, batalhando há algum tempo. Como que ele estava ali com um câncer tão agressivo, cuidando de uma pessoa doente, se ele mesmo estava extremamente doente? E a aparência dele era de saúde completa. Eu já vi pessoas em tratamento, né, contra o câncer. Elas têm a aparência completamente abatida, né? Bem magros, às vezes com lenço. Não tinha aparência de doença. Ele tinha aparência de jovem saudável. Mas eu não posso dizer que eu conversei com o espírito, eu não posso dizer isso. Mas foi muito estranho saber que aquele jovem tinha morrido. E quando eu vi a notícia não era nova, a notícia era meio velha. Como eu não sou muito antenada na internet, sempre que eu vou ver uma notícia, já faz um mês, já faz, sei lá, 3 semanas, 2, um mês, 2 que o negócio aconteceu, entendeu? E enfim, eu fiquei pensando em tudo isso e daí queria contar para vocês assim que, enfim, que eu achei muito estranho. Achei muito. Eu pensei assim, se ele estivesse fazendo um tratamento contra um câncer tão agressivo, ele deveria estar internado, né? Passando por situações bem difíceis, né? Por tratamentos assim bem severos. E não seria uma pessoa apta para cuidar de outra pessoa. Não estaria ali, né?
estaria em algum lugar recebendo tratamento, né? E não visitando algum doente. Enfim, essa foi a experiência. Eu não dei muita atenção para ele porque acho que é o meu jeito também. Eu não conhecia, né? E não gosto de falar com estranhos, ainda mais um homem, né? E eu vi que ele ficava me observando, né, do quarto da frente. E não estava passando por uma situação boa e muitas vezes quando você não tá bem, você não tá muito disposto para conversar. Mas quando eu vi aquela foto, eu falei, certeza, é o rapaz que veio falar comigo. E depois eu nunca mais vi também, ele foi para lá e depois que eu voltei pro quarto, né, para ver minha mãe de novo, enfim, é porque agora eu tava pensando, né? Geralmente eles já tiraram a pessoa que teve ali processo de morte ali, né? E a hora que eu voltei, eu não vi mais o rapaz. Ele não estava mais ali me olhando na frente da porta, não veio mais falar comigo. Enfim, nunca mais eu vi. Eu só fui ver mesmo através, acho que foi até pelo Facebook. Mas foi muito, muito estranho, porque eu não costumo olhar notícia pelo Facebook. Se eu vi, é porque apareceu ali naquela linha que vai passando, sabe? Vai passando a linha do tempo. Linha do tempo não, né? As últimas notícias, né? Últimas postagens, assim, das pessoas que você segue, dos seus amigos no Facebook. E ali tava a foto dele com alguma notícia, eu não sei por que tava a foto dele. E aí eu olhei e eu falei, mas olha aí o rapaz que falou comigo, né? E foi. Ainda é muito estranho, sabe? Mas enfim, é isso. Pode ser que eu tenha conversado com ele. Talvez ele morreu de repente, não caíram os cabelos. Não sei. Mas muito estranho. Só que ele estava com roupa normal, né? Eu, eu já tive visão, né, de fantasmas, digamos assim. E outro dia eu faço um vídeo sobre isso, então esse vai ser o primeiro vídeo, né, da playlist de experiências sobrenaturais. Eu tenho certeza que a vida continua, não termina na morte. Outra coisa que eu tenho certeza é que a gente não é quem a gente pensa que é. Ou seja, como assim? Você não é. Qual que é o seu nome? Você não é isso, essa, esse. Você é uma extensão muito maior. Porque quando eu tive minha experiência de quase morte, se apagou meu nome. Eu não era mais a Melissa. E eu me senti plena, eu me senti tão feliz, meu Deus. E os problemas que eu tenho aqui, por exemplo, hoje eu enfrento depressão, né? Já tem alguns anos que a minha depressão eu tinha sido curada e aí ela voltou. E aí do que ela voltou,
eu venho lutando contra ela, né? Eu comecei a fazer terapia em 2019, quando eu fiquei gestante da minha filha. E aí eu me senti curada, né? Da depressão, porque passei por muita coisa ali na gestação e eu precisava, né? Precisava estar forte para receber minha filha, para cuidar dela. E aí, aquele tempo de terapia que eu fiz gestante me trouxe cura e me trouxe preparo para fazer tudo que eu vinha fazer, e Deus prepara tudo. E eu consegui essa terapia, enfim, foi tudo obra de Deus mesmo. E depois, em 2021, eu publiquei meu primeiro livro, né? E Deus me preparou no meio dos não dos piores tempos da minha vida, né? Eu sou mãe solo, para quem vem me acompanhando. Então é muito difícil. Existe muito preconceito, entendeu? Tanto em relação à mãe quanto em relação à criança. As coisas não mudaram, entendeu? É tudo mentira. As coisas não mudaram. Os preconceitos, eles continuam. Eles estão aí de pé, entendeu? Como se fossem farpas, entendeu? Eu vejo assim. E já tinha me perdido um pouco. Enfim, a minha filha me trouxe força de alguma forma e eu comecei a me reencontrar, a saber melhor quem eu sou, Melissa. Ainda quero fazer um vídeo sobre isso, sobre maternidade. Mas o que eu quero dizer é que a minha depressão ela voltou em 2021 quando eu publiquei meu primeiro livro, sabe? E para quem não sabe, eu sou escritora, então procurem aí, estão na Amazon, os meus livros, tá no site da editora Life também. Só que a minha depressão voltou, só que quando eu tive o meu estado de quase morte, lá onde eu estava, mesmo no corredor, porque eu estive em dois lugares, no corredor e numa nuvem, não havia essa parte de mim depressiva, triste, né? Como Deus me disse, a tristeza, ela é morte, ela tem cheiro de morte, né? Ela definha o pânico, o terror, definha, né? Definha o quê? As suas forças, que você era para irromper assim, você, né? Você perde a coragem, né? Você perde a vontade, né? E não existia nome também, entende? E eu tinha uma sensação de saber muito mais. E por eu saber muito mais, a aflição que eu tenho aqui não existe. Porque é como se essa aflição só existisse por falta de conhecimento de alguma parte que não parece que não faz sentido, mas lá faz sentido. Porque lá eu sei de todas as partes, entendeu? Lá eu sou eu inteira. Aqui é como se alguém tivesse me arrancado as principais partes. É como você pegar um livro, pega um livro assim e arranca. Vai arrancando, arrancando, daí você dá pra pessoa ler agora. E a pessoa lê e fala, mas não tô entendendo por que tá acontecendo isso, porque tá. Claro, porque foram arrancadas, entendeu? Partes assim desse livro. E essa é uma das certezas que eu tenho, sabe? E a vida continua, nós não estamos inteiros aqui, nós estamos só um pedaço. E que nós temos que confiar.
é só isso, confiar em Deus, fazer o nosso melhor, manter o coração de criança, manter o coração puro, fazer a vontade do Pai. De preferência que seja uma escolha e não quando você cai do muro. Porque existe uma grande diferença que Deus tem me falado e eu preciso dizer para vocês. De quando você escolhe algo por falta de opção, ou quando você escolhe algo porque realmente você quer fazer a vontade do Pai. Eu estava lendo agorinha, ai, já tá pra lá, Bibi, que Deus me mostrou a parábola dos dois filhos. Jesus chega em um e diz: filho, vai fazer aquele trabalho lá para mim? E o filho: claro, pai, eu vou sim. E ele pega e não vai. E no segundo filho, segundo não, é o primeiro, não, eu troquei, tá. Daí vamos dizer que o primeiro filho, ele fala: não, papai, eu não quero ir. Ele diz para Deus que não vai, mas ele pega e vai e faz o trabalho que Deus pediu para ele. O segundo, ele fala: não, claro, pai. De imediato ele já fala: claro, pode contar comigo. E ele não vai, ele só fala que vai. Então, Jesus mostra muito claro que não é muito de você parecer legal, você, sabe, prometer um monte de coisa, sabe, que nem político, falar assim, legalzinho, e não faz nada, entendeu? É mais o que conta, é aquilo que você faz, e Deus sabe, entendeu? Faz a vontade do Pai. Você até fala, fala a verdade, admite a sua dúvida, admite, sabe, a sua dificuldade de fazer algo, de fazer um bem, enfim. Mas você pega e faz, mesmo diante da sua falta de vontade, da sua dúvida, enfim, entendeu? Outra coisa que eu tenho certeza aqui é que a gente não dorme depois que a gente morre. A gente não vai ficar dormindo. Certeza, você não vai ficar dormindo, sabe? Você morre e tipo, e você não morre. Você morre e você não morre. Você morre e você sai andando. Você sai voando, você sai planando, não sei para onde você vai. Cada um vai ao local para onde pertence. E aí é aquela questão que Jesus disse, né? Que nem ele poderia escolher para onde vai alguém, que isso é coisa do Pai. Porque tem uma mãe que chega para Jesus e diz: ó, Jesus, coloca meus filhos, um de cada lado seu, colocam eles ao teu lado depois que eles morrerem, por favor. E ele diz: não, eu não posso, isso é só coisa do Pai. Então, assim, para onde nós vamos, sabe? E casando com a palavra que eu li hoje, agora eu não lembro se está em Atos, mas é do Novo Testamento, né? Depois da ressurreição de Jesus. É uma palavra, acho que de Paulo, que diz que Deus não nos mede através da lei. Então, não é pelo conhecimento, né? Ele tem uma maneira de nos pesar, de nos medir, de saber o nosso valor, se a gente vai para o céu, se a gente vai para o inferno, para onde a gente vai. E isso é algo insondável, entendeu? A gente não consegue olhar para alguém e saber exatamente, entendeu? Para onde vai essa pessoa. Porque os nossos olhos, eles são muito, eu ia falar realista. Só que o lado espiritual, ele não é realista. Porque existe uma realidade por detrás
tudo aquilo que parece. Entendeu? E Jesus ele mostra muito isso na parábola do rico insensato, que as coisas não são como parece. Porque aquele rico, ele tem uma morte. Tá, amorzinho, a mamãe já vai. Ele tem uma morte tranquila. Ele teve uma vida excelente. Tipo, eu imagino, né? A vida dele familiar foi excelente. Casou, teve lá as suas mulheres, né? Que naquela época podia. Teve suas dezenas de filhos. Muito próspero, muitos empregados, escravos, ovelhas, enfim, sei lá o que ele tinha. Dando suas ofertas, pagando seu dízimo, ajudando as viúvas, os órfãos, mas tinha alguma coisa ali, ele não fazia a vontade do pai. O coração dele não era de criança, entendeu? Ele tinha muitos amigos, né? Porque quanto melhor você tá de vida, mais amigos você tem, né? Porque as pessoas gostam de ir atrás daqueles que eles admiram. E as pessoas admiram o quê? Aquilo que brilha. E nem tudo que brilha e reluz é de ouro, né? Então, essa parábola é muito interessante, que ela mostra o quê? O reino espiritual, ele não é equivalente ao reino terreno, entendeu? Até porque se fosse, Jesus não estaria nas alturas, né? Porque ele morre nu, né? Que geralmente Jesus não é retratado nu, né? Porque para nós pareceria indecência, mas ele morre nu, completamente nu. Todo machucado, cortado, de tanto que ele apanhou, cheio de hematomas, roxo, cuspido, sei lá, babando, suando, sangrando. E imagina quantas coisas horríveis, né, deveriam ser faladas ao redor dele, né? Então é uma cena, ao mesmo tempo parece que sabe um filme de comédia sinistra, humor negro? Eu vejo assim Jesus numa cena de filme de humor negro, porque pro romano a crucificação era um humor negro. Ele gostava daquilo, né? Tô falando demais já aqui, mas tá bom. E daí Jesus mostra que o reino dos céus ele não tem muita equivalência aqui. Então, para nós, quando a gente morrer, vai ser uma grande surpresa. A gente não sabe o que há do outro lado. A não ser que você já teve uma EQM como eu, né? Então, eu já sei mais ou menos um pedacinho do caminho de chegar até lá. Que eu gostei, que ele foi o meu caminho. Eu acho que é muito pessoal. É tipo o seu céu. Não é que é o céu de cada um. Mas a maneira como você chega é como se que fosse seu. É exclusivo, é único. É como se fosse o seu casamento, sabe? A música que você gosta. Eu acho que e Deus sabe como te receber. Ele te conhece, ele te ama, ele viu cada lágrima que você chorou, ele. Mas tem outra coisa, tem um puxão de orelha que Deus me deu até agorinha. Lembre-se de não ficar obcecada por esse outro lado da vida. Porque o seu intuito, o meu plano para você é reconstruir a sua vida. É te ensinar a ser feliz. Realizar os seus projetos. Os meus projetos através da sua vida. E tudo aqui na Terra, nessa vida. Porque ele tá me falando agora, a gente não pode pular etapa. E se você fica olhando lá para frente, você tropeça e não faz aqui direito.
Amém? Então, eu só digo para você que eu vim trazer esse vídeo para você talvez refletir aí um pouco sobre a sua vida, mas para você pensar o que da minha vida tá definhando que eu preciso, sabe? Preciso tirar os cheiros maus dos sentimentos. Sentimento de tristeza, sentimento de raiva, de ódio, sentimento de inveja, não sei, sentimento de qualquer sentimento ruim. Ele tanto tem cheiro quanto ele tem peso. E às vezes ele pode pesar tão mais que o peso do seu próprio corpo. Eu tô vendo, sabe, bolinhas de chumbo, bolinhas pesadas mesmo, que às vezes podem pesar nas suas costas e que talvez você esteja sentindo esse peso nas suas costas, entendeu? E você precisa, ó, eu não quero esse sentimento para mim. Eu preciso perdoar, eu preciso me perdoar, eu preciso entender que eu quero ser feliz. Olha no espelho e diga: eu quero ser feliz. Diga para você mesmo, fulana, qual é o seu nome? Você merece ser feliz. E a partir de agora, Deus vai me ajudar a fazer uma nova história por nós duas. Eu estava lendo hoje sobre duas mulheres amigas, a sogra e a nora, né? A Ruth e a sogra dela. Mas é como se existissem duas de nós às vezes. Às vezes parece que tem uma parte nós querendo construir, a outra parte querendo destruir, entendeu? Uma parte que quer ficar lá no passado se doendo, chorando, entendeu? Se lamentando ou odiando o mundo por alguma parte que não aconteceu da forma como você gostaria. Você não gostaria que essa pessoa que você ama estivesse dessa forma, doente, ou desempregado, ou com tanto ódio no coração, não sei, sabe? E outra coisa que Deus me disse, a salvação individual é uma coisa que eu, sabe, que eu ficava assim, ai meu Deus, parece tão egoísta isso. E hoje ele me disse, não é verdade isso. Você, por exemplo, não pode fazer o bem no lugar da sua filha. Ela vai ter que fazer o bem pelos outros e por ela mesma. E ele me diz, toda vez que você faz o bem, você não faz pelo outro. Você está muito enganado, você faz por você mesmo. Por você mesma. Ó, vamos dizer que tem uma pessoa que passa na minha frente com fome, eu vou lá, preparo um prato de comida e dou. Entendeu? E aí minha filha tá vendo. Entendeu? Só que eu não posso fazer isso por mim e por ela, garantindo a minha salvação e a dela, por exemplo. Em algum momento da vida, Deus vai encruzilhar ela vai encruzilhar, que eu digo, chamar ela, pegar ela e em vários momentos, na verdade. E vai chegar nela que nem essa parábola aí dos dois filhos. Filha, vai chegar pro seu filho, vai lá fazer o trabalho para mim. E ela pode dizer vou ou não vou. É melhor que diga que não vá e vá, do que dizer que vai e não vai. Entendeu? Então, você não pode fazer o bem no lugar do outro. Porque quando você faz no lugar do outro, você está garantindo a sua salvação. Isso não garante a salvação do seu filho, entendeu? Isso não garante a salvação da sua filha, do seu neto, enfim, entendeu? Digamos que, sei lá, que o seu filho vai e maltrata o empregado, sabe? Maltrata mesmo, sabe? Judia, é cruel, xinga, sabe?
e a pessoa sai chorando. E você, como mãe, vai lá e pede, pelo amor de Deus, me perdoa, porque isso te dói no coração, sabe? Você sente, olha, não criei meu filho para ser tão ruim assim. E você preocupada se seu filho vai para o inferno, vai para o céu, pede desculpa no lugar do seu filho. Mas o que Deus está me dizendo agora é: o seu arrependimento não compensa o não arrependimento do seu filho. Então, quem tem que se arrepender? A pessoa que pecou, entendeu? Digamos que eu faço algo errado. A minha mãe, se ela fizer por mim, não compensa o meu pecado. Eu tenho que fazer. Ou se a minha filha fizer por mim, eu tenho que fazer. Entendeu? Ai, gente, tá bom já. Obrigada por você que ficou até o final. Um grande beijo. Se você quiser deixar no comentário para eu saber que você ficou até o final. Vamos ver o que eu vou pedir para você. Já sei, conte para mim se você teve alguma experiência sobrenatural, tá? Ou então, vamos ver. Só coloca aí para mim. Feliz Natal, feliz 2024. E um beijo no seu coração, tá bom? Mas se você ficou até o final, comente aí no finalzinho que ficou até o final, me desejando um Feliz Natal. Eu desejo um Feliz Natal para você. Tá muito cedo ainda, né? Mas desejo sim que você tenha boas festas, que Deus te abençoe e que Deus possa falar muito forte com você na véspera de Natal. Tchau, até mais.